o número 3 e o número 4, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que saindo os dois ao mesmo tempo e o goleiro também é motivo de preocupação para o treinador, sim. Muito bem, vamos voltar lá então para o Ninho do Urubu. Ô, Bruna Deltri, traz detalhes para a gente dessa história aí de um estádio. O Flamengo deu entrada na prefeitura, né? Num projeto para a construção de um estádio na Gávea. Traga outras informações aqui, tá todo mundo curioso para saber que projeto é esse, o que contém esse projeto que foi encaminhado à Prefeitura do Rio, hein? Deixa comigo, Giovanni. Eu conversei já hoje de manhã com alguns membros da diretoria do time rubro-negro. Na verdade, o Flamengo enviou para a Prefeitura do Rio de Janeiro um projeto inicial, um estudo para ver se esse sonho antigo de construir um estádio na Gávea se torna realidade. Um projeto de um estádio que teria em cerca de 20 mil torcedores para jogos menores e também para jogos da categoria de base. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo precisaria contar com outro estádio para que esse projeto saísse do papel. Um estádio maior para os clássicos, os jogos com maior atratividade. Uma saída seria se o Flamengo conseguisse contar com o Maracanã, mas a negociação ainda não se desenrolou. O Flamengo já deixou bem claro que só vai jogar no estádio Maracanã se participar ativamente da administração do estádio. Até o presidente Eduardo Bandeira de Mello falou aquela frase marcante de que o Maracanã não precisa do Flamengo, mas quer dizer, ao contrário, né? O Flamengo não precisa do Maracanã, mas o Maracanã precisa sim do time rubro-negro. Então, se o Flamengo contar com o Maracanã, o time rubro-negro vai querer tirar esse projeto do papel para se tornar realidade. O projeto que ficou mais viável depois da infraestrutura que foi construída no entorno do Clube da Gávea para os Jogos de 2016, para os Jogos Olímpicos. Agora a gente tem um metrô ali na Gávea, bem pertinho do clube, então não precisaria ser construído um estacionamento, que era um alvo de reclamação dos moradores ali do Leblon, dos bairros da Zona Sul, porque o trânsito poderia ficar bem complicado por ali, já é complicado nos períodos de grande tráfego no Rio de Janeiro. Então, realmente, de tráfego, né? Tráfego não dá. Então, realmente, esse projeto tem mais chances de sair do papel. Mas antes o Flamengo vai precisar resolver aonde vai jogar nos jogos maiores. Se não desenrolar essa negociação para jogar no Maracanã, esse projeto para construir um estádio na Gávea vai ficar em segundo plano e o Flamengo vai voltar a procurar um terreno para construir um estádio maior, aí sim para mandar jogos maiores, com maior atratividade, para mandar jogos menores também, esse local que ainda não foi definido. Foram essas informações aqui dos bastidores, a galera ligada à diretoria do time rubro-negro me passou agora de manhã. Muito bem, Bruna Deltri, obrigado por enquanto, Bruna. Daqui a pouquinho a gente volta ao Ninho do Urubu, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a entrevista coletiva do Flamengo dentro do Conexão. Eduardo Castro, você vê com bons olhos aí o Flamengo tentando construir um estádio aí na Gávea para 20 mil torcedores, não? Tá na cara que é para pressionar a negociação do Maracanã, né? A negociação do Maracanã que hoje em dia tem que passar por uma licitação, né? Não é mais um acordo como acontecia ou poderia ter acontecido antigamente. E eu já dei a minha opinião aqui, eu vou repetir, eu acho que a saída para o Flamengo é se juntar com o Fluminense, né? Ou com o Botafogo, mas o Fluminense, porque o Fluminense nesse instante, o Botafogo já tem outra saída dada, que é o Engenhão, né? Seria se juntar e fazer como se faz em Milão. Pega o grande estádio da cidade e os dois grandes times usam o mesmo espaço, dividindo a receita e também dividindo a despesa, né? Não me parece que seja uma grande ideia você ver o Flamengo nesse instante falando em construir, no final é isso, 2 estádios. Porque vai fazer um para 20 mil pessoas, mas esse não comporta clássicos. Então, se não tiver no Maracanã, vai para um outro lugar que é onde? Aí a gente vai construir mais um? Calma, acho que eu entendo que não é uma coisa fácil. Não é? Brigar com a própria história não é simples, ou querer convencer o torcedor a dividir o mesmo espaço com o Fluminense, para o Fluminense também seria muito complicado. Mas eu acho que a racionalidade precisa bater nessa hora. Não dá só para olhar para os exemplos de estádios que deu certo. Precisa ver o que deu errado também. O Corinthians está apertado por causa do estádio que construiu e tinha tudo para dar certo. Muita calma nessa hora. Você falou de Corinthians, daqui a pouquinho entrevista coletiva no Corinthians. Daqui a pouco. Na realidade, um projeto de um estádio que teria em cerca de 20 mil torcedores para jogos menores e também para jogos da categoria de base. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo precisaria contar com outro estádio para que esse projeto saísse do papel. Um estádio maior para os clássicos, os jogos com maior atratividade. Uma saída seria se o Flamengo conseguisse contar com o Maracanã, mas a negociação ainda não se desenrolou. O Flamengo já deixou bem claro que só vai jogar no estádio Maracanã se participar ativamente da administração do estádio. Até o presidente Eduardo Bandeira de Mello falou aquela frase marcante de que o Maracanã não precisa do Flamengo, mas
quer dizer, ao contrário, né? O Flamengo não precisa do Maracanã, mas o Maracanã precisa sim do time rubro-negro. Então, se o Flamengo contar com o Maracanã, o time rubro-negro vai querer tirar isso na Gávea, vai ficar em segundo plano e o Flamengo vai voltar a procurar um terreno para construir um estádio maior, aí sim para mandar jogos maiores, com maior atratividade, para mandar jogos menores também. Esse local que ainda não foi definido, foram essas informações aqui dos bastidores. A galera ligada à diretoria do time rubro-negro me passou agora de manhã. Muito bem, Bruna Deltri, obrigado por enquanto, Bruna. Daqui a pouquinho a gente volta ao Ninho do Urubu, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a entrevista coletiva do Flamengo dentro do Conexão. Eduardo Castro, você vê com bons olhos aí o Flamengo tentando construir um estádio aí na Gávea para 20 mil torcedores, não? Tá na cara que é para pressionar a negociação do Maracanã, né? A negociação do Maracanã que hoje em dia tem que passar por uma licitação, né? Não é mais um acordo como acontecia. O projeto do papel para se tornar realidade, o projeto que ficou mais viável depois da infraestrutura que foi construída no entorno do Clube da Gávea para os Jogos de 2016, para os Jogos Olímpicos. Agora a gente tem um metrô ali na Gávea, bem pertinho do clube, então não precisaria ser construído um estacionamento, que era um alvo de reclamação dos moradores ali do Leblon, dos bairros da Zona Sul, porque o trânsito poderia ficar bem complicado por ali, já é complicado nos períodos de grande tráfego no Rio de Janeiro, então realmente, de tráfego, né? Tráfego não dá. Então realmente esse projeto tem mais chances de sair do papel, mas antes o Flamengo vai precisar resolver aonde vai jogar nos jogos maiores. Se não desenrolar essa negociação para jogar no Maracanã, esse projeto para construir um estádio... O número 3 e o número 4, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que saindo os dois ao mesmo tempo e o goleiro também é motivo de preocupação para o treinador, sim. Muito bem, vamos voltar lá então para o Ninho do Urubu. Ô, Bruna Deltri, traz detalhes para a gente dessa história aí de um estádio. O Flamengo deu entrada na prefeitura, né, num projeto para a construção de um estádio na Gávea. Traga outras informações aqui, está todo mundo curioso para saber que projeto é esse, o que contém esse projeto que foi encaminhado à Prefeitura do Rio, hein? Deixa comigo, Giovani. Eu conversei já hoje de manhã com alguns membros da diretoria do time rubro-negro. Na verdade, o Flamengo enviou para a Prefeitura do Rio de Janeiro um projeto inicial, um estudo para ver se esse sonho antigo de construir um estádio na Gávea se torna... Ou poderia ter acontecido antigamente. E eu já dei a minha opinião aqui, eu vou repetir. Eu acho que a saída para o Flamengo é se juntar com o Fluminense, né? Ou com o Botafogo, mas o Fluminense, porque o Fluminense nesse instante, o Botafogo... já tem outra saída dada, que é o Engenhão, né? Seria se juntar e fazer como se faz em Milão. Pega o grande estádio da cidade e os dois grandes times usam o mesmo espaço, dividindo a receita e também dividindo a despesa, né? Não me parece que seja uma grande ideia você ver o Flamengo nesse instante falando em construir, no final é isso, 2 estádios. Porque vai fazer um para 20 mil pessoas, mas esse não comporta clássicos. Então, se não tiver no Maracanã, vai para um outro lugar que é onde? Aí a gente vai construir mais um?